assim, a mineração é essencial para a nossa vida, num certo sentido, né? A vida, para a gente usar esse computador, para a gente conversar, etc., para andar de trem, de ônibus, metrô, avião, etc. Mas existe um caminho para reduzir a dependência da mineração na vida social? É possível pensar em decrescimento? Quando que a mineração vai ser menos problema e mais solução para a gente? Essa é uma pergunta que me fazem muito, e você está falando de temas muito profundos e complexos. Né? O decrescimento, por exemplo, tem uma discussão gigantesca na academia sobre isso, a validade disso, como isso pode ser aplicado, como é que isso é... lá na Europa, está, né, no norte global e aqui no sul global, você tem situações bem distintas, etc, etc. Mas, veja, ninguém está defendendo que você vai acabar com a mineração. Que do dia para a noite você vai apertar um botão e pronto, ninguém vai usar mais mineração, ninguém vai explorar, vai extrair, vai beneficiar mais nada, a sociedade vai conseguir viver com zero mineração. Ninguém está falando isso. Isso realmente é impossível no momento. O que é preciso que as pessoas tenham em mente é que dá para fazer diferente, dá para melhorar os padrões ambientais, dá para melhorar o retorno que a mineração gera para a sociedade, dá para rever esses inúmeros benefícios fiscais, isenções, a sonegação de imposto, dá para aumentar esse imposto, porque os mineradores sempre dizem, não, se aumentar o imposto aqui, eu vou embora desse país, seja o Brasil, Peru, Colômbia, onde quer que seja, eu vou embora, não quero mais. Mas é o paradoxo disso, a contradição, que a mineração gosta muito de falar que você tem um critério locacional. O que é isso? A mineração só pode ocorrer naquele local onde aquela jazida, aquela reserva está localizada. Ela não é como um agronegócio, que, grosso modo, não é bem assim, mas você pode plantar, grosso modo, em qualquer área que aquilo se adaptar. Né? Você tem muito mais opção para plantar uma soja, um milho, um algodão, feijão, arroz, o que quer que seja. A mineração não. A mineração é refém de onde a jazida está. Ela não pode escolher, não quero explorar a minério de ferro aqui, não, vou explorar em outro lugar qualquer. Não, tem que ser ali. Eles usam isso o tempo inteiro para impor as suas vontades, para impor a expansão dos projetos, para impor que, olha, eu não tenho opção, eu preciso explorar aqui. Então, por isso que eu preciso explorar aqui, vou te dar uma contrapartida, vou preservar outra área, vou fazer não sei o quê e tal. E, na verdade, isso revela que as cidades, as comunidades, os governos têm um poder de influenciar, de exigir, de fazer exigências muito maiores do que as empresas mineradoras gostariam. Eles não têm opção, eles não vão embora do Brasil se o imposto amanhã aumentar 50%. Estão falando de um lucro, repito, em 5 anos, meros 5 anos, 5 aninhos, de Brumadinho para cá, de 1,2 trilhão de reais. As mineradoras não vão embora do Brasil. Se o imposto começar a ser cobrado de maneira devida, se você tiver uma cobrança de CEFEM decente, se tiver um retorno para a sociedade, se esses subsídios for revisto, se a Lei Candir for revogada, eles não vão embora. Eles não têm muito para onde ir. Tem poucos locais no mundo em que a exploração de esses poucos minérios, metais e minerais é permitida, é possível. E o mundo precisa disso. Quando se fala de mineração, a gente está falando da própria essência do sistema capitalista. Não está falando de outra coisa. Não é possível fazer diferente? Claro que é possível. Você precisa explorar essa quantidade massiva de minério de ferro para exportar para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Para quê? O que isso está alegando de bem-estar, de desenvolvimento econômico para o Brasil? Quando a gente olha os fatos, os dados aqui, que eu já citei, né, vários aqui na nossa conversa hoje, esse retorno está acontecendo de fato? A gente vai ver que muitas vezes não. As cidades mineradoras estão em melhor forma, né? Estão se desenvolvendo, o bem-estar é muito acima da média das outras cidades brasileiras em que não existe mineração. Se você for olhar os dados, você vai ver que não. E além de não ser, você tem todo o passivo ambiental que essas empresas deixam. Quem é que vai cuidar das barragens? Que, óbvio, deveria ser as empresas que vão cuidar. Mas você tem uma série de barragens abandonadas, você tem barragens gigantescas
gigantescas, com rejeitos e resíduos extremamente tóxicos, vão ficar para sempre ali. Está perdendo florestas, montanhas, ecossistemas inteiros em função disso. Quem é que vai cuidar disso? Do passivo ambiental que fica? Essa destruição que ocorreu, valeu a pena? Porque aquela cidade vai viver o resto da vida para aquilo ali. E onde é que ficou esse lucro? Onde é que ficou esse bem-estar? Então, peraí, você criou pouquíssimo emprego, você pagou pouquíssimo imposto, o impacto foi extremamente localizado, você deixou um passivo socioambiental gigantesco que não vai ser superado nunca. A cidade não ficou mais rica, as pessoas não vivem melhor. Isso de modo geral, tá? Você pode olhar dado a dado, cidade a cidade, você vai ver que as pessoas vão ver o que eu estou falando aqui. Então, vale a pena? É possível rever? É possível buscar alternativas à mineração? É possível, eventualmente, a cidade dizer, não, a gente não quer mineração aqui, porque a gente quer apostar em outras bases econômicas, outros ganhos, outras maneiras de se viver. É possível? Claro que é possível. Essa quantidade de exploração que acontece dessa maneira no Brasil e no mundo está alimentando o quê? É viável você crescer indefinidamente o resto da vida? Não. A mineração, assim como outras coisas, é uma atividade finita. As jazidas são finitas, não vai durar para sempre. Vai acabar. E muitas vezes, em muitos lugares, vai acabar. Em Minas Gerais, por exemplo, vai acabar muito em breve. Vários lugares já acabou. E essas jazidas vão se exaurir muito em breve. Vale a pena? Dá para mudar? Dá. É preciso que se mude. Não é razoável que o mesmo modelo que foi implantado até hoje, durante 524 anos, fica se repetindo, dependendo de commodities, da extração de matéria-prima para exportar, gerando o que se gerou no Brasil, nas cidades, na maioria dos países do sul global, que se você analisar, você vai ver que essa balança está bem desequilibrada. Então, não é se é possível, é possível, é extremamente necessário, é urgente que se mude, se comece a mudar pelo menos esse sistema, essas bases, essas regras, esse retorno para a sociedade. Do contrário, a gente vai ficar ainda mais, porque hoje a crise climática é uma realidade violentíssima, real, concreta, brutal. A mineração, a siderurgia tem uma responsabilidade gigantesca nisso. E o mundo de 2024 não é o mundo mais de 1980, 90, de 2000, nem de 2010. Então, a gente tem menos tempo, a gente não pode mais se dar ao luxo de continuar empurrando isso para frente, sem começar a resolver esse problema.